E aí, tomar café todo dia, esse aqui que eu tô tomando, ó, faz bem ou prejudica a sua circulação? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre o café. Você toma café todos os dias? Talvez até mais de uma vez por dia, aquele cafezinho de manhã, à tarde, no trabalho. Você já parou para pensar no que o café faz com a sua circulação, com seus vasos sanguíneos? Ao longo dos anos, até com seu coração? Hoje eu vou te dizer para não parar de tomar café, mas entender como ele funciona e usar ele de forma positiva na tua saúde. Eu vou te explicar quando o café pode proteger os seus vasos e quando ele pode estar sabotando a tua saúde, dificultando o teu sono, aumentando ali uma ansiedade, um estresse ansioso. Eu sou o Dr. Paulo Laredo, médico angiologista e cirurgião vascular, e o meu trabalho aqui é cuidar da tua circulação, prevenção da trombose, doença venosa e a proteção arterial, falando com verdade, com clareza sobre a saúde vascular, de uma forma que você entenda. E quando falamos de café, o problema não é a bebida, o problema é como, quanto e em que contexto ela é consumida. Bem, o café, ele não é só cafeína. Ele é uma bebida biologicamente ativa. Vocês sabem, por curiosidade, como surgiu o café? Como é que eles descobriram o café? Então tinha um pastor de cabras. Você sabe que a cabra, ela come tudo, né? Se deixar qualquer planta, ela vai comer. E ele viu que as cabras dele, elas estavam muito felizes, ouriçadas, correndo e pulando como nunca. E quando ele foi ver, elas tinham comido as folhas do café e os frutos do café. E foi aí que ele foi estudar esses frutos, e aí surgiu o uso da cafeína, que inicialmente se mascavam apenas as sementes. Então não existem só compostos, vamos dizer assim, queimados no café, ruins no café. Tem muita gente que fala mal do café. Mas se você entender o café, você vai entender que além da cafeína, eles têm antioxidantes poderosos, como os polifenóis, que são antioxidantes, e os ácidos clorogênicos. Essas substâncias interagem diretamente e protegem, dependendo da dose, os seus vasos sanguíneos, a pressão arterial, frequência cardíaca e o sistema nervoso. Elas estimulam e protegem. Ou seja, café, ele não é neutro para a circulação. Uma coisa boa em excesso, ela pode fazer mal. Então, se eu tenho uma comida, o sal faz bem ou mal? Depende, eu coloco naquela comida sem sal, também fica ruim. E com excesso de sal, estraga a comida. Então, o certo é a dosagem. Se eu coloco a quantidade certa de sal naquela comida, ela vai ficar com gosto, um sabor realçado e não vai ficar ruim. O café é a mesma coisa. O primeiro alerta que eu trago do café, que em excesso, a cafeína, ela fecha os vasos. Ou seja, ela faz uma redução temporária do calibre dos vasos. Então, em pessoas saudáveis, isso pode ser muito bem tolerado. Mas em quem tem problema de circulação, circulação comprometida, doença arterial, enxaqueca vascular, pressão instável, muitas varizes, esse efeito ele pode gerar sintomas, porque os vasos mais fechados, os vasos são os encanamentos por onde o fluxo do sangue passa, e eles podem reduzir o fluxo de oxigênio em alguns locais. Bem, café e a pressão arterial. Como é que funciona isso? O café ele pode elevar a pressão arterial de forma transitória, só em algum tempinho. Em algumas pessoas, esse aumento é pequeno, elas têm menos sensibilidade. Tem outras pessoas que tomam café de manhã e já nem vai dormir à noite. Então são mais sensíveis. O erro é achar que todo mundo reage igual. Pressão oscilante, ela faz mal para o teu sistema vascular. Então se você é muito sensível ao café, você deve tomar menores doses, para aquilo ali não ficar aumentando e diminuindo a tua pressão. Agora vem a parte que quase ninguém explica. O café, quando consumido com moderação, ele tem um efeito poderoso antioxidante. Os ácidos clorogênicos, os polifenóis, esses antioxidantes podem ajudar a proteger o endotélio. E uma dica, principalmente com os ácidos clorogênicos, que são os antioxidantes do café, você não pode tomar aqueles cafés que são intensos, ou aqueles cafés que não são cafés especiais. Você procura lá no selo, se não for café gourmet ou café especial, ele pode ter várias quantidades de outras substâncias além da semente do café. Ele pode ter a casca do café, ele pode ter palha, ele pode ter galho, entendeu? Aí realmente você não está tomando café. O ideal é você usar ou o café especial ou o café gourmet. E quanto menor a torra do café, mais esses antioxidantes vão estar presentes. Então o certo é você consumir um café, você faz café, ele é marrom. Se você tomar um café, olhar para ele, tá preto, ele teve uma torra excessiva e muitas vezes você perdeu aquele antioxidante. Ou seja, o mesmo café que ele tem esse efeito de fazer a contração dos vasos, ele pode proteger os vasos. Então tudo depende do café que você toma, da dose que você toma, da forma que você toma. Então o efeito depende muito do teu organismo interagindo com o café certo, o café correto. Agora, qual a relação do café com quem tem problema de coração? A cafeína, ela estimula o seu sistema nervoso. Em algumas pessoas, isso aumenta a frequência cardíaca. Em outras, ela pode desencadear palpitação. Aquela palpitação, o doutor tá dando batedeira, o coração tá batendo sozinho muito rápido. Quem já tem arritmia precisa tomar o café com mais atenção. Coração acelerado e vasos contraídos não combinam por longos períodos em quem tem, por exemplo, muita doença cardiovascular. Outro cuidado, o café, ele tem um efeito diurético, tá? Então ele estimula mais a pessoa fazer xixi. Se a pessoa não se hidrata adequadamente, o sangue, tu vai desidratar, o teu sangue vai ficar mais grosso, isso traz risco para tua circulação, piora a tua circulação, você fica desidratado, pode até aumentar o risco de trombose. Então lembre-se sempre
sempre você tomar café ou cafeína ou produtos que tenham cafeína, energéticos, pré-treinos, sempre duplicar a quantidade de água que você toma. No mínimo ali você tem que tomar no mínimo 3 litros de água por dia. E se você faz atividade física, mais ainda, mais 1 litro. Por isso, café em jejum todos os dias não é inofensível. É sempre preferível tomar o café com algum alimento. Quem precisa ter mais cuidado com o café? Nem todo mundo precisa parar o café. Eu sempre falo aqui que a melhor receita é a receita do equilíbrio. Mas algumas pessoas precisam ajustar como toma, quando toma, a quantidade que toma. Principalmente quem tem histórico de trombose, doença arterial, varizes, circulação, problema de pressão, ansiedade ou arritmia cardíaca. Saúde vascular não combina com excesso. Então você toma café de manhã, toma café à tarde, toma pré-treino, toma um energético. Tem gente que acorda com energético um dia desse. E de manhã, ano novo, o cara aí na rua indo para trabalhar, comendo aquele salgadinho tipo de milho, com um energético Monster na mão. Então aquilo ali é pedir para a máquina parar e dar erro e dar problema, né? Porque você já acorda de manhã, já manda um salgadinho industrializado, cheio de conservante, acidulante, antiumectante, dioxitante, e manda um Monster em cima, um energético industrializado, é pedir para infartar. Ou muitas vezes quando você toma cafeína de forma errada, pessoas que tomam bebida alcoólica com energético. Então muitas vezes tem relatos de jovens que têm ataque cardíaco. Um jovem de 18 anos tomando vodka com Red Bull. Porque ali você fez mistura de duas substâncias, o álcool, que já é um depressor do sistema nervoso central, e ele é miocardiotóxico, ele ataca a musculatura cardíaca, o próprio álcool, tanto que a criança em que a mãe bebe, ela nasce com a síndrome do bebê cinzento, que tem cardiopatia, tanto que o cardiopata, ele tem uma doença miocárdica também, geralmente deficiência de B12, e tem doença do coração. E quando você mistura álcool com excesso de cafeína, então não quer dizer que a cafeína faz mal. É como você toma, com o que você associa, que hora você toma água ou não. O maior erro que eu vejo aqui no consultório é usar o café como muleta, porque o café ele não te dá energia. Ele vai na tua célula, atua nos receptores de adenosina e faz como se você tivesse mais energia. Então quem quer viver o dia inteiro dependendo de café, dependendo de energético, você conhece alguma pessoa, manda esse vídeo aqui pra ela. Aquela pessoa que é energético de manhã, energético à tarde, café à noite, senão ela fica sem energia, ela já tá viciada. Então você tem, pra usar a cafeína como uma arma poderosa, como um antioxidante poderoso, toma o seu café normal, 2 a 3 doses de café, ou até uma só se você é muito sensível. Procure cafés especiais ou café gourmet para você não estar tomando pau queimado, folha queimada, casca queimada, entendeu? Você quer o que está na semente do café. Os ácidos clorogênicos, os antioxidantes. O café é uma arma poderosa no combate às doenças, e ele até aumenta, tem estudos que sociedades que tomam café, fazem parte do café na sua rotina alimentar, elas vivem mais. Só que como toda arma poderosa, em mãos inabilitadas, se eu der um fuzil na mão de uma criança, não vai sair um bom resultado. Se eu der um fuzil na mão do macaco, também não vai sair coisa legal. Então toda arma poderosa, ela tem que ser bem utilizada. A sua circulação, suas veias, elas gostam de equilíbrio, pressão estável, fluxo constante, baixa inflamação. O café, ele não precisa sair da sua vida, vocês entenderam, né? Mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Mas ele precisa entrar na sua vida, na sua alimentação, no lugar certo e na hora certa. Saúde vascular não é proibição. Não posso comer nada, não posso fazer nada. É consciência. E se esse vídeo te trouxe clareza, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir, com quem você ama, com quem você quer que viva mais e mais saudável. Porque entender o que você consome hoje vai fazer você chegar num futuro mais brilhante amanhã. Tchau, te vejo no próximo vídeo.